como chegou o mês de janeiro, que tal você se preparar melhor para poder pagar aquelas dívidas, né, que ficaram aí para esse ano de 2020? Então a gente vai conferir as dicas de uma educadora financeira para você se organizar melhor, né, nesse ano que está começando agora. A Ana Oliveira já está aqui com a gente. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bom? Como é que você está? Obrigado por Tudo receber o nosso jóia. convite aqui, Eu que né, por agradeço. atender o nosso convite. Bom, Obrigada. quando a gente fala de que o ano está começando, é claro que em dezembro ou antes até, muita gente faz aquelas dívidas que vão levar aí praticamente para o ano inteiro. Qual é a grande dica que você dá, principalmente para essas pessoas que agora já adquiriram dívidas e que já começam o ano aí com algumas dívidas, hein? Bom, primeira coisa, Alexandre, é saber quais foram essas dívidas, né? Porque muitas vezes a gente, no final do ano, o que acontece? Nós ficamos muito em êxtase, né? Então, naquele roupante das compras, eu preciso comprar, amigo secreto, Natal, final de ano, aniversários. Então, eu compro sem pensar. E aí, na hora de fazer o planejamento, eu preciso, então, saber a quantas estão as minhas contas e as minhas dívidas. Então, coloca tudo em cima da mesa e vamos buscar a fatura de cartão de crédito, vamos tentar entender e descobrir quanto é as dívidas. Primeira coisa. Ter o controle na mão. Ter o controle. Ou no papel é o diagnóstico, mesmo, né? Certo. Pode ser no papel, não precisa fazer planilha, coloca ali no papel, num caderno mesmo, já está ótimo. O importante é saber quanto. E aí, qual é o próximo passo depois? Próximo passo é saber como eu me comprometi com os meus credores. Então, foi parcelamento no cartão de crédito? Foi carnê na loja? Eu pedi emprestado e vou ter que pagar? Então, em quantas parcelas eu vou precisar pagar e o quanto isso vai me comprometer no ano? E aí, eu organizo isso no meu orçamento. Lembrando que, além das dívidas que eu fiz no final do ano, eu tenho o ano inteiro para viver. As suas contas Exatamente, as fixas, contas né? fixas, eu tenho tudo para acontecer durante o ano e a gente não pode esquecer também de pensar no futuro, Claro. na minha aposentadoria, na independência financeira. Então, o que a educação financeira sugere é uma divisão ali do teu orçamento. Você vai pegar então quanto você ganha, a sua renda, e vai então colocar 50% para suas despesas fixas, Certo. que é moradia, alimentação, transporte, tudo aquilo que é necessário para você sobreviver. Supermercado, né? Supermercado, sem aquilo eu não vivo, não tem como, Certo. né? Então a gente precisa se alimentar, se locomover, precisa ter onde morar, certo? Depois eu vou então para as minhas despesas variáveis, que aí a gente coloca 30%. 30% do Despesas salário. variáveis é vestuário, academia, salão, tudo aquilo que eu costumo dizer é a conta da vida, onde a vida acontece, que você se motiva, fica feliz e vale a pena todo dia acordar cedo. Certo. E por último, então, a gente vê os 20%, que aí você tenta colocar as suas dívidas ali dentro desses 20%. Certo. Da Mas tem sua gente renda. até que ultrapassa Tem 30%, gente que ultrapassa. 40%, né? Ultrapassou, onde você vai olhar primeiro para tentar encaixar as dívidas que tem que pagar, né? Já foi. Então, você vai olhar primeiro para o teu orçamento doméstico. Por Aquela quê? conta fixa, né? A conta fixa. Isso porque as pesquisas científicas de educação financeira comprovam que você consegue, sem muito esforço, sem sofrer, economizar até 30% do teu orçamento doméstico. É mesmo. Só Oi. cortando o quê? Só cortando o quê? Luz, água, desperdício de alimento, supermercado. Você pesquisa antes de ir no supermercado? Pois é. Você Exatamente. olha quanto que vai de material de limpeza, por exemplo, que carrega bastante no nosso orçamento doméstico. Os planos que a gente tem mensais, né? TV a cabo, celular, todos aqueles planos que às vezes... você paga aquela TV a cabo lá para ver um monte de coisa e nem assiste nem tudo aquilo, né? assiste. Então, quando a gente faz isso vezes 12, vezes quanto tempo você tem o plano? Tarifa bancária, anuidade de cartão de crédito. Então, a gente tem várias despesas fixas que a gente nem se dá conta. Olha só. Que aí eu cuidando daquilo, eu já consigo um ajuste razoável no meu orçamento. Ana, não deu. Olhei, fiz a economia, mesmo assim não sobrou para pagar as dívidas. Aí você vai, então, para a conta da vida. Aí você vê a tua academia, reduz os teus restaurantes, reduz um pouco a ida ao salão, a ida ao barbeiro. Mas primeiro, olha para o teu orçamento doméstico. Tem muita oportunidade dentro da nossa própria casa. Olha só, porque é importante, como até a gente estava conversando antes, né? Não deixar aquela conta da vida, essas despesas variáveis, muito de lado. Porque às vezes a pessoa corta a academia, corta o salão, corta tudo e não vive mais. Exatamente. E o que eu preciso?
a gente precisa estar motivado e feliz para gerar mais renda. Quanto mais renda eu gero, mais riqueza eu gero, mais eu consigo recurso para realizar meus sonhos. O dinheiro nada mais é do que uma ferramenta para realizar os nossos sonhos. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso realizar meus sonhos, desde que eu me planeje para isso. Claro. Então, se eu não estou motivada a fazer isso, e o que traz motivação, autoestima? Eu poder estar saudável, eu estar fazendo o que eu gosto, estar passeando com a minha família, estar comendo aquilo que eu gosto. E talvez o plano de TV a cabo, talvez aquele material de limpeza X e Y não vai fazer tanta diferença na sua vida. Mas a ida ao salão, a academia, isso vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer com que você gere mais e mais Claro, porque você riqueza. vai ficar bem, né? Exatamente. Agora, já nessa onda, aí a gente precisa se preocupar com os investimentos, né? O que você diria agora, por exemplo, nesse início de ano, em que a gente está aí com juros baixos, a gente está com um panorama econômico bastante favorável, né? Qual é a grande dica que você dá para investimento? Pague-se primeiro. Então vamos para o ideal, né? O ideal é o quê? Inverte essa conta. 20% eu coloco nos investimentos, eu coloco nos meus sonhos, eu coloco no meu futuro. Então vão ter lá sonhos de curto prazo até 1 ano, vão ter sonhos de médio prazo até 5 anos e de longo prazo com mais de 5 anos. A sua independência financeira, a sua aposentadoria, aquele curso, aquela viagem, trocar o carro, comprar uma outra casa, isso vai estar nos 20%. Então, recebeu a sua renda, primeira coisa, reserva os 20%. Pode chover canivete. Aqueles 20%, não deixa os 20%. Não deixa de lado, porque o tempo vai passar e aí você vai lembrar do que eu falei e vai dizer, Ana, que bom que eu realmente guardei aqueles 20%, porque é isso que vai fazer você olhar para trás e pensar, valeu a pena. Que legal. Aí depois eu venho então para os 30% da despesa variável e para os 50% da despesa fixa. Ganho muito pouco, não consigo, 20%. Ganho muito, 20%. Não tem sempre jeito, é 20% para investir. Essa é a conta ideal e é por isso quando você vai olhar as pessoas de sucesso, as pessoas que chegaram no primeiro milhão antes dos 30, elas sempre agiram dessa forma. E é comportamento, Alexandre. É hábito, né? É hábito. A partir do momento que você começa realmente no primeiro mês lá, tirar 20%, no segundo você faz isso também. E aí os juros vão trabalhar a nosso favor. É verdade. Certo? É verdade. Então, o mercado financeiro trabalha a nosso favor, aquilo vai até viciando e tudo vira resto. De verdade, assim, tudo acaba ficando Tá aí a grande menos. dica da Ana Oliveira, então, que é pagar-se primeiro. Pagar-se primeiro, com Maravilha. certeza, sempre. Nós somos as pessoas mais importantes. É verdade. Não Ana, é? muito obrigado, hein? Eu que Parabéns agradeço. pelo seu trabalho. Um feliz 2020, né? Feliz 2020 para todos nós, Pra né? todos Obrigado nós. mesmo. Grande ano para você. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Uma boa noite.